Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver uma questão de genética sobre herança quantitativa. É do vestibular de 2021 da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Uma questão muito interessante envolvendo alguns cálculos e ela é dissertativa, então me acompanhe para a resolução dela. Então deixa eu mostrar aqui a questão para vocês e vamos ler com atenção e fazer algumas considerações. Em uma determinada espécie vegetal, você tem lá uma variedade de planta que produz frutos com 120 gramas e uma outra com 240 gramas. Quando cruzadas entre si, elas geram frutos de 180. E essas de 180, se eu cruzar entre elas, vai produzir toda essa variedade de classes de tamanhos de frutos. Olha lá, ele coloca um gráfico, né? 120, 140, 160, até 240. E aí ele te pergunta qual é o tipo de herança genética, o que caracteriza, e aí pede para fazer uma consideração ali de um cruzamento. Então vamos para a lousinha, e aqui agora a gente pode ver com mais calma e mais detalhe, né? Então uma coisa é claro, como o vídeo é sobre herança quantitativa, né? A primeira pergunta, qual a herança genética, vai ser herança quantitativa. Herança quantitativa também chamada de poligênica. Mas o que interessa mesmo é a gente saber isso aqui, ó. O que caracteriza este tipo de herança. Aí é que está a grande, não diria dificuldade, né? Mas aquilo que a gente pode explorar melhor para explicar esse tipo de herança. Então vamos ver. Nesse tipo de herança, você tem geralmente uma quantidade, ó. Aqui ele começa com 120 gramas, né? O tamanho do fruto. Tem frutos de 240. Enfim, ele coloca classes de tamanhos. Então, frutos de 120 gramas, né? Na verdade, plantas que produzem frutos de 120 gramas, quando cruzados com 240, né? Portanto, isso daqui é a geração parental, eles vão dar em F1, que é a primeira geração, frutos de 180 gramas. E aí esses de 180, quando cruzados entre si, vão dar todas essas classes de frutos aqui, olha. De 120, de 140, assim por diante até 240. E aí ele coloca esse gráfico. Esse gráfico já é um baita de uma dica aqui, né? Por quê? Se você reparar, esse gráfico ele está de acordo com um tipo de curva especial, que é chamado curva de Gauss, em homenagem a um cientista chamado Gauss. Como que é essa curva? Essa curva, pessoal, ela é essa daqui, ó. É uma curva de Gauss ou de distribuição normal, tá? Também contribuiu para descrever esse tipo de curva um outro cientista chamado Laplace, tá? Então, às vezes se refere a ela como curva de Laplace-Gauss. Mas Gauss foi um grande matemático, né? Que descreveu essa curva também. E aí ela é conhecida como distribuição normal ou curva de Gauss. Bom, não vou entrar em muitos detalhes de matemática. Mas essa curva, ela é meio que um padrão que se observa em várias coisas que são quantitativas na natureza, tá? Então, se a gente colocasse aqui a altura das pessoas de uma certa idade, elas obedeceriam uma curva de Gauss, onde essas classes, né, são representadas aqui no eixo Y pela quantidade e aqui aquilo que você está medindo. Então, por exemplo, se você pegar todos os indivíduos de um determinado sexo, de uma determinada idade, e colocar essas classes de fenótipos aqui no eixo X, você vai ter essa distribuição normal.
Tá? Isso quer dizer o quê? Que a maioria das pessoas elas vão estar numa faixa de altura aqui. Sei lá, vamos colocar de 1,60 a 1,70. Né? E nas extremidades eu vou ter poucos indivíduos. Sei lá, o cara de 2,10 metros é raro na população. E também aquele que é 1,40 é raro na população. Tá? Se não fosse altura, né, poderia ser peso, ou poderia ser cor da pele, tá? Gradações. Enfim, são coisas parâmetros, né, que eu posso medir e que tem certas quantidades que podem ser distribuídas em classes e contadas, né, em número de indivíduos. Então essa é a curva de Gauss, ela é um indicativo de que é uma herança quantitativa. Tá? Uma outra questão que pode indicar a questão da herança quantitativa é que as classes elas vão sendo adicionadas de uma certa quantidade. Né? Então você vê que de uma classe para outra foram adicionadas 20 gramas, depois mais 20 gramas e assim por diante, até chegar em 240. E isso também é um indicativo de uma herança quantitativa. Na herança quantitativa, uma outra coisa que nos indica é que os genes, eles adicionam essas quantidades. Então, existe mais de um par de genes, tá? Então, por exemplo, nós teríamos mais de um par de genes, significa que nós teríamos genes alelos, como por exemplo azão, e outros pares, como por exemplo Bzão, Dzão, né? Ou eu poderia ter esta situação também, azãozinho, Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho, mas de tal maneira que estes genes dominantes, eles adicionam cada um, nesse caso, né, 20 gramas. Então, cada gene dominante adicionaria 20 gramas. Isso quer dizer que os extremos vão ser assim. Né? Esse daqui é o em maior quantidade, em termos de adição de gramas. Então, eu teria 20, 20, 20, 20, 20, 20. Mas começando a partir do 120. Então, a menor quantidade de adições, né, seriam todos recessivos. E não adicionaria nada em cima desse 120. Tá? Então, esse seria o tamanho mínimo. E o meu tamanho máximo é aquele que tem a adição de vários genes. Como que a gente faz para descobrir quantos genes? Né? Porque eu coloquei 3 pares aqui, porque eu já sabia a quantidade de passos. Né? Você poderia até pensar em um passo, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu precisaria de 6 genes, ou seja, 6 nesse sentido em que eu tenho 2 de cada par, né? Que são os alelos. Então, aqui eu teria 6 genes, que dariam todos esses passos de adição. Então, essa é uma maneira de você pensar e resolver o problema. Existe uma outra maneira, que é da fórmula para a herança quantitativa da quantidade de fenótipos em relação aos pares de genes. E a fórmula é que a quantidade de fenótipos é igual a 2n mais 1, onde n é o número de pares de genes. Ok? Então, se a gente contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fenótipos diferentes. Portanto, 7 igual a 2n mais 1, 2n igual a 7 menos 1, 2n igual a 6, n igual a 3. Então, eu vou chegar em 3 pares de genes, que bate com o que a gente tinha pensado no começo. Tá? Vou deixar aqui no cantinho, então, a fórmula para vocês lembrarem. Tá? Deixa eu colocar aqui. Ó. 2n mais 1 igual a quantidade de fenótipos. Então, sempre que você se deparar com herança poligênica ou quantitativa,
conte o número de fenótipos, subtrai 1 e divide por 2. Isso vai dar a quantidade de pares de genes. Se a gente fizer uma legendinha, fica mais fácil, né? Então, bora fazer uma legenda aqui, ó. O menor tamanho, que é 120, é todo recessivo. Então, esse cara aqui é 120 gramas. Como eu disse, cada gene dominante adiciona 20 gramas. Então, se eu quiser para a próxima classe de tamanho, é só adicionar um gene dominante, 140 gramas, e assim por diante. Ah, mas poderia ser qualquer gene aqui, tá? Então, isso vai ser só um exemplo. Poderia ser assim, ó. Um gene dominante mais 20 gramas. Então, eu vou ter várias possibilidades de genótipos para 140 gramas, né? Poderia ser também um Dzão, ao invés de ser o B ou o A. Tá? Então, todos esses seriam 140 gramas. O indivíduo que seria 160 precisa de 2 genes dominantes. 160 gramas. Tá? Por quê? Porque ele é o 120 mais 20 gramas mais 20 gramas. O 140 é o 120, que é o mínimo, mais 20 gramas. E assim por diante. Então, eu já preparei aqui uma tabelinha, só para a gente poder seguir o problema, tá? Que é essa daqui, ó. Então, 120 gramas, todos recessivos. 140, um recessivo. Lembrando que é só um exemplo, né? Os extremos só tem um tipo de genótipo, mas os intermediários podem ter variações. Mas com esses exemplos aqui já dá para a gente resolver a questão. Então, o que vai caracterizar esse tipo de herança? Mais de um par de genes determinam o fenótipo. Classes de fenótipos com distribuição normal ou gaussiana, né, que é aquela curva, e cada gene contribui com uma porcentagem, uma quantidade, e cada gene dominante é o que adiciona essas quantidades ao fenótipo. Tá? Então, a primeira parte da questão, ela está respondida aqui neste item. Aqui, ó. A parte B pede o seguinte, ó. Determine o genótipo da planta que produz frutos de 180 gramas, gerada do cruzamento entre duas plantas de fenótipos extremos. Bom, ela foi gerada a partir de fenótipos extremos, ou seja, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Dzinho, Dzinho. Não vou usar o C, porque o C, pessoal, é fácil de confundir maiúsculo com minúsculo. Eu sugiro que numa prova dissertativa vocês não usem a letra C, tá? Cruzado com o outro fenótipo extremo, a gente vai ter que F1, o genótipo é... Agora você vai pegar um gene daqui e um gene daqui. Um gene daqui, um gene daqui. E por último, o Dzão, Dzinho, tá? Então essa é a primeira parte da resposta. Primeira parte da resposta do problema da alternativa B aqui. Se houver um cruzamento entre uma planta que produz frutos de 140 com uma que produz de 220, qual a proporção de plantas geradas com 180 gramas? Porque aqui, né, vai dar quanto? 100%. Não tem outra opção de cruzamento. Sempre eu vou pegar um desse gene e um desse. Como só tem azão desse lado e só tem azinho, 100% é azão, azinho. E assim por diante. Agora, ele quer que eu pegue uma planta de 140 gramas. 140 gramas. E cruze com uma planta... Então, isso é uma questão totalmente diferente, tá? Cruze com uma planta de 220 gramas. Então, vamos dar uma olhada. Ó. 140 seria essa daqui. Certo? E 220 seria essa daqui. Ah, mas tem outras possibilidades. Não tem problema. Porque como ele vai calcular a probabilidade ou proporção,
tanto faz qual dos genes seria dominante, se o A, o B ou o D. Tá? E aqui também. Então eu posso pegar isso como exemplo. E então o cruzamento seria Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Dzinho, Dzinho, cruzado com Azão, Azão, Bzão, Bzão, Dzão, Dzinho. Eu posso fazer aqui um quadro de Punnett. Um quadro de Punnett com os gametas. Então vamos ver quais são os gametas desse cara aqui, ó. Um gameta é sempre com apenas uma das letras aqui, porque ele, para fazer o gameta, vai ter meiose, né? Então, um dos gametas desse indivíduo é Azão, Bzinho, Dzinho. O outro gameta poderia ser Azinho, Bzinho, Dzinho. E essas são todas as possibilidades. Já esse indivíduo aqui, um gameta seria Azão, Bzão, Dzinho. E o outro gameta poderia ser Azão, Bzão e Dzão. Certo? Então, lembrando que para fazer o quadro de Punnett é sempre necessário fazer a meiose. Então, vamos fazer o cruzamento aqui, ó. 2 azões, um Bzão e um Bzinho, Dzinho, Dzinho. Aqui, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Dzinho, Dzinho. O outro, a outra parte, né? Azão, Azão, Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Dzão, Dzinho. Daí ele pergunta, qual a proporção de plantas geradas cujos frutos são 180 gramas? Bom, 180 gramas, ó, é aqui, com 3 genes dominantes. Qualquer um dos 3, né? Tem várias opções. Então vamos dar uma olhada, ó. Esse cara aqui tem 3 dominantes. Esse aqui tem só 2. Esse aqui tem 3, 4. E esse aqui tem 3. Então os indivíduos com 180 gramas, quem são eles? Vou pegar uma outra cor aqui. Esse indivíduo tem 180. E esse indivíduo tem 180. Ou seja, são 2 a cada 4 indivíduos. Portanto, 2 sobre 4 ou meio. Então, a proporção seria de meio. Tá? Tem uma outra maneira de fazer isso aqui. Nesse caso, ficou um quadro de Punnett pequeno, porque não tinha muitos heterozigotos. Agora, imagina se você se depara com um problema que são 4 genes e tudo heterozigoto. Ou pelo menos 3 heterozigotos. O seu quadro de Punnett ia ficar gigantesco. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz de uma outra maneira, que seria fazendo cada par de genes e depois multiplicando. Então, para fazer isso, criar uma nova camada aqui, o nosso cruzamento era, então, um indivíduo de 140 com um de 220. 140, nós podemos ter Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. 220, Azão, Azão, Bzão, Bzão, Dzão, Dzinho. O que você tem que fazer é todas as possibilidades, faltou Dzinho, Dzinho aqui. Você tem que fazer todas as possibilidades de cruzamentos, né? Mais gene, par de gene por par de gene. Então vamos fazer esse aqui primeiro, ó. Azão, Azinho com Azão, Azão. Já vou direto para o quadro de Punnett. Um quadro de Punnett. Esse azão vou colocar aqui. Este azinho vou colocar aqui. Do outro progenitor ele tem azão e azão, então é só
colocar os azões aqui. Então, fica muito mais rápido fazer isso aqui, né? Portanto, por enquanto eu não vou fazer nenhuma conta. Vou deixar aqui guardado esse quadro de Punnett. Agora vamos fazer do B. Esse é fácil, né? Porque um dos progenitores só tem Bzão e o outro só tem Bzinho. Então, 100% é Bzão, Bzinho. Tá? E o D, fácil também. Um progenitor tem Dzão, Dzinho. E o outro progenitor, Dzinho, Dzinho. Então, eu vou ter esta situação. Então, eu fiz o quadro de Punnett para cada par de genes separado. Primeiro para o A, depois para o B, depois para o D. Ele me pede o quê? A proporção de indivíduos, né, que seja 180 gramas. 180 gramas eu preciso de 3 pares de genes maiúsculos. Então agora é só fazer as combinações, né? E depois as probabilidades. Para 3 pares de genes maiúsculos eu posso usar esse daqui, ó, 2 pares de genes maiúsculos, né? Então eu poderia ter essa situação. Bzão, Bzinho sempre vai ter, porque 100% deles são assim, né? Todos vão nascer assim. E aí eu posso acrescentar mais alguma coisa, né? Como eu quero 180 gramas, só posso ter 3 maiúsculos. Então, quem que vai vir? É o Dzinho, Dzinho. Tá? Qual a proporção desses caras? Agora é só fazer as contas. Ó. Azão, azão é meio. Então, eu coloco aqui meio. Vezes Bzão, Bzinho, 100%. Só tem esse, 1. E Dzinho, Dzinho é meio. Isso aqui vai dar 1/4 total. Mas eu não posso parar aqui, eu tenho que ver se tem outra opção. Eu fiz com azão, azão, vou fazer com azão, azinho. Que também é meio de probabilidade, né, ou proporção. Bzão, Bzinho é 100%, todos vão ser assim. Não tem outra opção, né? E, então aqui é 1. E aí eu já estou com 2 genes dominantes, eu precisaria de mais um, então eu vou pôr um Dzão, Dzinho, cuja proporção é meio também, que é igual a 1/4. Então veja, eu tenho esta possibilidade aqui, vou até mudar de cor, eu vou ter esta possibilidade aqui, né? Pode acontecer isso. Ou pode acontecer isto. Cada uma dessas possibilidades tem 1/4 de probabilidade ou de proporção. Como é ou, lembra, né, da regrinha? Quando é ou, eu vou somar. Então, eu vou somar 1/4 mais 1/4. E isso vai dar meio. Mesma coisa que a gente obteve fazendo esse daqui, né? A gente obteve meio também. Ou seja, você pode fazer um quadro de Punnett com todos os gametas, com todos os genes de uma vez só, tá? Mas aqui teve uma sorte, né, de ter poucas opções de gametas, só 2 gametas para cada um. Se você se depara numa situação que vai ter uma quantidade muito grande de gametas, daí é melhor você partir para essa tática. Essa tática é, pega um dos pares, faz o quadro de Punnett. Pega outro par, faz outro quadro de Punnett. E assim por diante, vai fazendo os quadros de Punnett, que esses pequenininhos são rápidos de fazer, né? Imagina se você tivesse aqui Ezão, Ezinho, né? Fzão, Fzinho. Imagina o tamanho do quadro de Punnett que ficaria, muito grande. Então você vai separar, você vai fazer um par de cada vez, né? No caso, não tem esses. E aí você faz a probabilidade de cada um.
Então, nesse caso aqui, é multiplicação, porque eles vão ter que acontecer todos ao mesmo tempo. Então, é E. Vai ter que ter azão, E, Bzão, Bzinho, E, Dzinho, Dzinho. Então, você vai pegar essas probabilidades que você encontrou e vai multiplicar. Só que existem, como a gente viu aqui, né, várias possibilidades. Porque eu tenho que ter 3 dominantes, mas poderia ser qualquer um. Poderia ser Bzão, Bzão, Dzão. Então, eu vou olhar todas as possibilidades, no caso tinham 2, e vou somar as frações. Bom, pessoal, é um problema trabalhoso essa segunda etapa, né? Dá um certo trabalho. Mas pode ver que o vestibular tenta não obrigar você a fazer tabelas muito grandes. Então, provavelmente, eles não dariam uma combinação que desse um quadrado de Punnett muito grande. Então, você tenta fazer, você tem que observar, né, se vão ter muitos pares heterozigotos, que daí daria muito mais trabalho. Então, você tenta observar se a quantidade de gametas vai ser plausível para você fazer um quadro de Punnett menor. Daí você já parte para aquela primeira situação ali, né, que eu considero mais tranquila, que a maioria dos alunos vai para isso aqui mesmo. Então, já faz os gametas. Agora, se você esqueceu como que fazem os gametas, né, sempre lembrar que não importa quantos pares você tenha aqui, vou fazer aqui, por exemplo, com 4 pares, né? Os gametas, pessoal, vai ser sempre pegando um de cada par de genes, de alelos. Então, você vai escolher um desses daqui. Então, você pode começar pelo A maiúsculo. Depois, você vai escolher um desses, né? Depois, você vai escolher um desses e um desses daqui. Nesse caso, vai dar muitas combinações, né? Porque você vai ter que pensar em todas, tá? Então, agora eu posso começar talvez com Azinho e repete os de cima. Eu posso também fazer essa combinação, tá? E assim por diante. Então, eu vou ter um número grande de gametas. Provavelmente, os problemas não vão te dar todo esse trabalho. Eles devem fazer algo assim, ó. Por quê? Porque aí você só tem que variar este e este, né? Então, como é que ficaria aqui um gameta? Azão, Bzão, Dzão, Fzão. Azinho, assim. Depois, Azão, Fzinho. E acho que é isso, né? Exatamente. Então, todas as combinações aí de gametas para esse negócio grande aqui, tá? Enfim, treine fazer gametas, porque é como você vai conseguir fazer o seu quadro de Punnett. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido e vejo vocês na próxima.